pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vim aqui falar sobre as últimas leituras e eu fiz uma pequena alteração nesse vídeo, porque normalmente nós fazemos as últimas leituras do mês, só que acontece que nem sempre eu consigo aqui parar no começo do mês e falar sobre os livros do mês passado. Às vezes a vida atrapalha, sabe que o negócio é complicado, então para não ficar aquela cobrança e ai meu Deus, não fiz, aí já chega no dia 20 do outro mês, agora já não vou fazer mais, resolvi deixar só as últimas leituras. Então esse vídeo pode sair em qualquer data do mês, qualquer dia, e eu posso gravar em qualquer momento e não atrelar mais as leituras ao mês, e sim os últimos livros lidos. Pode, qualquer hora aí, o negócio tá louco agora. E as últimas leituras que eu fiz, a série Napolitana, os 3 primeiros volumes, e eu li isso aqui em 2 semanas. 2 semanas. Só esse livro aqui foram 2 dias. Eu comecei num sábado e terminei no domingo. Uma coisa incrível. Depois eu já engatei esses 2 e foram 2 semanas para esses 3 livros. Será que gostei? Não sei, né? Só sei que comi com farinha. Esse livro aqui, ele vai contar a história de 2 amigas, a Lenu e a Lina. Elas nasceram aí num bairro pobre de Nápoles, e contando a saga das duas, como a vida aconteceu, como em algum momento o caminho das duas foram para lugares totalmente opostos e como elas continuaram esse contato. Enfim, eu não quero falar mais sobre esse livro, eu vou esperar o 4º volume, porque afinal de contas é uma história em 4 volumes e nós só sabemos os 3. Falta um, e depois que eu tiver aí todos os 4 lidos, eu venho aqui falar pra vocês. A única coisa que eu posso falar é que é um livro muito rico, que fala aqui sobre política, sobre sentimentos, sobre relacionamentos, a complexidade de uma amizade, né? Realmente eu ainda não tinha tido contato com nenhum livro que falasse sobre amizade feminina, desse jeito, com essa profundidade. Normalmente é aquela coisa mais romântica, e aqui não. As relações, elas são mais complexas, tudo tem mais de um lado, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem muita coisa dentro de uma relação, ainda mais como a das duas aqui, que é uma relação que perdura aí pela vida, e é sensacional, tá? Eu recomendo, se você tá pensando em começar a ler isso aqui, vai rápido, porque é muito bom mesmo. E eu li também os contos do Maxim Gorky, e quem já passou aqui no canal sabe que eu adoro. O Gorky é um dos meus escritores preferidos, e eu pretendo fazer um vídeo só para esse livro aqui, tá? Então, aqui tem alguns contos que são autobiográficos e outros que são ficcionais, mas todos eles trazem aí a Rússia do final do século XIX e começo do século XX, né? A Rússia pobre, a parte das pessoas embrutecidas, sem educação, sem emprego, com fome, realmente a parte feia. Mas mesmo nessa miséria tão extrema que viveu o Gorky, ele consegue tirar coisas boas daqui. É uma visão assim incrível, é uma delícia isso aqui. Eu pretendo fazer um vídeo só para esse livro aqui, que é o livro de contos. Tem a versão nova desse livro, que foi reeditado pela editora 34 com o nome do livro é Meu Companheiro de Estrada e Outros Contos, da editora 34. São os mesmos contos na mesma ordem, todos traduzidos pelo Boris Schneiderman, e isso aqui é uma delícia, né? Eu sempre falo que as pessoas que querem conhecer o Gorky, comecem aí pela infância, pela trilogia autobiográfica Pela Infância, depois o Ganhando Meu Pão e o Minhas Universidades, e que aí você vai conhecer a escrita e o próprio autor, que ele fala da vida dele. E eu pretendo fazer um vídeo para ele porque é o seguinte, eu também li O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, tá? Esse livro aqui que eu peguei na biblioteca. E na orelha desse livro, eles comparam a obra da Carolina com a obra do Gorky. E eu quero falar sobre essa comparação porque eu concordo discordando, tá? Então eu pretendo falar com o que eu concordo e o que eu não concordo. E O Quarto de Despejo,
Imagina que a Carolina Maria de Jesus, ela é uma mulher, no final aí da década de 50, moradora da favela do Canindé, em São Paulo, que hoje, se não me engano, é o estádio de futebol ali da Portuguesa. Ela estudou só até a segunda série do primário, né, do ensino fundamental. Ela era catadora de papel negra. Então ela teve uma vida muito triste, mas ela adorava ler, ela adorava livros. E ela tinha essa necessidade de colocar para fora tudo que ela tinha dentro dela e aquela realidade que ela vivia. Então ela fazia os diários. Em um determinado momento, um jornalista foi fazer uma reportagem na favela e descobriu que ela escrevia diários. Então ele se interessou por esses diários. Ele leu e resolveu publicar esse livro aqui, O Quarto de Despejo. Então eu pretendo falar sobre esses dois livros, o do Gorky e o da Carolina Maria de Jesus, exatamente fazendo a comparação no que eu concordo e no que eu não concordo dos dois. E esse livro da Carolina é uma pena que nós brasileiros, que a gente não conheça a obra da Carolina, que a gente não saiba da existência desse livro, que ele não seja, por exemplo, estudado na escola, que ele não esteja no currículo escolar. Porque você imagina que a Carolina ela vai contar toda a vida dela, aquela vida sofrida da favela, a realidade que ela vivia. Eu acho que nós seríamos muito mais empáticos se a gente tivesse contato com essa literatura. Imagine que a Carolina ela era favelada, mulher negra, no Brasil da década de 50. Então ela precisava catar aí nos lixos coisas para vender, para conseguir colocar uma comida na mesa. E era muito frequente a fome, tinha dia que ela não conseguia dinheiro suficiente para comprar a mistura, para dar comida para 3 filhos. Então ela conta o dia a dia, como que era difícil, as pessoas da favela, aquelas pessoas embrutecidas, aquelas pessoas que elas falta, porque eu acho assim, nesse ambiente falta humanidade, porque as pessoas elas não têm tempo para pensar nisso. Elas estão mais preocupadas em sobreviver. Então ela mostra isso nesse livro. Esse livro, ele deveria, todo mundo tinha que ler esse livro. Ele tinha que estar no currículo escolar. Eu realmente acho uma pena o que a gente faz com os nossos escritores aqui no Brasil. Então eu pretendo fazer um vídeo para esses dois livros, tá? Fazendo a comparação e falando sobre os dois, porque são livros... Eu adoro o Gorky. Claro, isso aqui é uma realidade russa, mas aqui a gente vê que mesmo no fundo do poço, no mais triste, no mais pobre, você consegue ainda ter coisas belas, mesmo na pior das realidades. E aqui no da Carolina é a realidade do Brasil, que até hoje é desse jeito que ela contava na década de 50. Não, muita coisa não mudou, muita coisa continua a mesma, e é uma realidade que as pessoas elas sempre estão tentando jogar para debaixo do tapete. São livros sensacionais e eu pretendo falar sobre os dois num vídeo específico. Bom, e eu li também O Diário Roubado, dessa escritora aqui, Regine de Forges ou de Forget, não sei como é o nome dela, francês não é minha especialidade, enfim. E esse livro aqui, ele é super curto, ele é uma novela, só que, e olha só, eu não sabia absolutamente nada sobre esse livro. Um dia eu estava na livraria e ele estava muito barato, eu acho que era menos de R$8. Aí eu falei, eu li aqui, um diário roubado, tal, de 15 anos, vou levar para casa, tá muito barato, eu vou levar, depois eu vejo o que é. E aí coloquei na estante e nunca mais olhei. Aí o mês passado resolvi pegar para dar uma lida. E aí quando eu abro aqui, fala o seguinte: Regine é conhecida como a maior representante da literatura erótica francesa. Eu falei, opa, erótico. Não sabia disso. E aí eu comecei a ler o livro. E realmente, a personagem principal é a Leona. É uma jovem ruiva de 15 anos. E ela tem uma amiga chamada Millie. E elas são muito amigas e elas acabam se apaixonando. E elas começam aí um romance, tá? E a Leona, ela escreve diários. E aí ela coloca todos os pensamentos que ela tem nesse diário e ela esconde o diário. E ela acha que todos os diários estão seguros. Acontece que esse diário é roubado
E a pessoa que pega esse diário, ele começa a ler todas as passagens aí para a cidade inteira. Imagine que esse texto aqui, ele é ambientado na década de 50, num povoado do interior da França, né? Então, a partir do roubo desse diário, a vida da Leona, ela vira um inferno. E aí, só que assim, quando eu li falar, literatura erótica, claro, aqui sim tem descrições sobre o ato sexual das meninas, mas isso é tão pequeno, é tão detalhe, que eu não classificaria isso aqui como um livro erótico, tá? Porque tem tantas outras coisas tão mais importantes acontecendo que as descrições, elas são apenas um detalhe. Tem uma hora que se passa e nem presta mais atenção, porque acontece tanta coisa aqui dentro que não é importante. Então imagina que esse livro, ele vai descrever o que tem de pior na sociedade, né? Aquela sociedade retrógrada, preconceituosa, mesquinha, aquelas pessoas que elas vivem de aparência e que elas estão mais preocupadas com a vida alheia do que a própria vida, né? Então, realmente, o que te incomoda não é a sua vida que tá uma porcaria. É a vida do vizinho. Então vai fazer da vida do vizinho aquele inferno. E a vida dela, nossa, vira uma desgraça atrás da outra. E esse livro, ele mostra o que tem de pior na sociedade, o que tem de podre. Você imagina que o fato das duas meninas terem um relacionamento homossexual, então as pessoas ficam alarmadas, e aí, ainda mais na década de 50. Então, tem um momento que a Leona, ela chega a ser apedrejada, né? Então, que é sobre o mínimo dos problemas, né? Então, aqui ele vai desnudar realmente essa parte horrível da sociedade. E depois que eu li esse livro, eu perdi um pouquinho mais da minha fé na humanidade. Assim, eu já não tinha muito, e eu já não tinha muita fé na humanidade, e eu perdi um pouquinho dessa fé, porque essas coisas que tem aqui, elas acontecem até hoje. Nós conhecemos até hoje pessoas assim, preconceituosas, mesquinhas, conservadoras, retrógradas, sabe? E esse livro, ele é um relato tão pungente dessas coisas que você tem hora assim que você chega a se revoltar, você fala, não é possível, e o pior é que isso acontece até hoje. Então eu acho que esse livro, ele é um livro necessário para a gente pensar, para a gente nos repensar, né? Para a gente repensar o nosso papel na sociedade, na nossa sociedade, se é essa sociedade que a gente quer viver, e o que a gente pode fazer para mudar isso, porque é absurdo, é revoltante. Eu li e fiquei assim, um pouco mais revoltada. E eu li numa manhã. Alguns dizem que isso aqui na verdade é um texto autobiográfico, porque tem algumas semelhanças com a vida da autora. E ela era uma feminista militante. Ela foi a primeira mulher a ser dona de uma editora na França. E aí os grupos conservadores, eles simplesmente não conseguiam aceitar, e eles acusavam a Regine de publicar literatura ofensiva, tá? Porque ela era especializada em literatura erótica. Então olha só o problema. Mas é um livro necessário. É um livro que ele vai mexer com você. Você não tem como não se revoltar com as coisas que acontecem aqui. E a única coisa que eu falo assim, leia. É da Best Bolso, é fininho, é baratinho. Se tiver oportunidade, leia, porque é um livro muito bom, que faz realmente a gente pensar em como as pessoas são preconceituosas, são mesquinhas e são horríveis, e que a gente não pode ser conivente com esse tipo de comportamento, e a gente não pode aceitar viver numa sociedade dessa. Essas coisas, elas precisam mudar, e isso aqui, década de 50, gente, em 2016, essas coisas ainda acontecem, e é revoltante, tá? Então é isso, essas foram as minhas últimas leituras. Quando tiver mais livros, eu volto aqui para conversar com vocês. Se vocês tiverem qualquer curiosidade sobre os livros que eu falei, enfim, aí pode deixar pergunta aí no comentário, que a gente vai conversando, ou enfim, Facebook, inbox, tudo que vocês quiserem, a gente pode conversar. E é isso, tá? Até a próxima. Tchau!